Você já ficou perplexa diante de uma situação e você não sabia o que fazer? Bom, vou contar uma história de 3 mulheres. Uma se chamava Maria Madalena, a outra Joana e a outra Maria, a mãe de Tiago. Essas mulheres, elas foram até o sepulcro para ver Jesus, para ver o corpo de Jesus Cristo ali. E ao chegar lá, ela ficou sem saber o que fazer, porque o Senhor já tinha se ressuscitado. E elas tinham se preparado, né? Como era no domingo, a ida dela ao sepulcro, no sábado ela descansou, mas preparou. Diz aqui no primeiro versículo 24:1 que no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que havia preparado e foram ao sepulcro. E lá ela se surpreendeu e encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus Cristo ali. Então, no versículo 4, é onde eu quero que você preste bem atenção. Diz assim: ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Esses 2 homens, com certeza, eu acredito que eram os anjos. E que naquele momento ali, era para elas entenderem que não era para elas chorar, era para elas se alegrar. E no versículo mais adiante, ele fala que por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E ele ainda faz uma ressalva. Ele ainda faz uma ressalva dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou. E ele diz assim: recorda, lembra? Lembre-se de que eles dizem ele dizia quando ainda estava com vocês na Galileia. Jesus preparou todos que o seguiam. E ele dizia assim que era necessário o Filho do Homem entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. O que me chama a atenção é que muitas vezes a gente não está preparado aos detalhes. Deus fala conosco, Ele instrui. Mas a gente gosta de escutar o grito. A gente gosta das palavras muito bonitas, eloquentes. Mas o simples, Deus opera no simples. E essa ordenança, essa comunicação que Deus comunica a todos que irá acontecer, passou despercebido. Porque a obra que Jesus fazia, era muito maior do que sempre uma frasezinha, um recadinho do céu, um prepara-se. Porque as pessoas que estavam em volta estavam ali, seguindo, mas contemplando o que ele tinha para oferecer, o que ele estava fazendo. E o tempo todo, queridos, assim como essas mulheres, a Maria Madalena, a Joana e a Maria, a mãe do Tiago, elas se surpreenderam, elas ficaram sem saber o que fazer, perplexas. Mas mesmo assim, o Senhor, sabendo que a gente se esquece das promessas que Deus faz, mas Ele não esquece das promessas. Ele cumpre na hora certa, no momento certo. Então, se você está se perguntando, Deus prometeu, mas ainda não chegou a minha hora. Deus prometeu, mas ainda não consegui. Eu quero dizer para você que nada está perdido. É o tempo certo.
Lembra sempre que foi necessário remover uma pedra. É necessário remover uma pedra para que você perceba que Deus vai cumprir. Talvez essa pedra ainda não foi removida. Talvez ainda você não conseguiu enxergar o óbvio do que estava acontecendo. Porque você ama tanto esse Deus e você pede tanto a Ele. Você tem esperado com paciência no Senhor e não tem chegado. Você tem investido todo o teu tempo, assim como essas mulheres. Elas prepararam uma especiaria para levar para o corpo de Jesus. E você tem se preparado, você tem cuidado das coisas de Deus, mas ao mesmo tempo algo te inquieta. Algo tem te inquietado, porque você faz. Nossa, eu faço tanto e ainda não consegui. Eu vejo pessoas que chegaram depois de mim e já estão conseguindo. Mas o que Deus quer é que você remova a pedra e não coloque mais pedra. Porque assim como Jesus ressuscitou naquele dia, os teus sonhos, à medida que tiras essa pedra, Ele vai ressuscitar. Todos os teus projetos, sonhos, desejo, aquilo que tu faz. É que não chegou a hora ainda. Estás preparada ainda. Precisa estar preparado. E às vezes essa pedra, às vezes é o nosso egoísmo. É achar que a gente sempre faz o melhor. É achar que a gente sempre está fazendo para Deus. Será? Por mais que a gente tente fazer, é para Deus mesmo? E Deus só quer que você preste atenção nos detalhes. Ele não vai se incomodar de te lembrar. Não! Ele vai estar sempre te lembrando, renovando, através de uma palavra, através de um sorriso, de um olhar, de um sonho, de uma revelação. Ele vai estar sempre reforçando que a hora vai chegar. E que é nessa hora necessária e que será necessário. É porque se não chegou ainda, é porque ainda não foi necessária. Você quer, mas Deus sabe que não é necessário. Então é preciso esperar no Senhor com paciência e saber que Ele é Deus. Mas Ele só faz aquilo que o apraz. Quando Ele fala, é necessário que? É necessário o que na tua vida? É necessário que você saia da posição de coitado, de lamentador. É necessário que você manifeste o poder que há dentro de você. Se você faz por fazer as coisas de Deus, para, revê e muda a frequência. Aumenta o volume. Porque ainda é hora de mudar. Se eu estou trazendo essa palavra para ti,
é porque ainda há hora para mudar. Enquanto houver palavras que sussurrem no teu ouvido, ainda há mudança para ti. Há mudança para mim. Há uma mudança para nós. Saiba que todos os nossos problemas imaginários, tá aqui. É nós que limitamos. É por isso que a gente, muitas vezes, nos surpreendemos com as coisas de Deus. Às vezes Deus manda um caminho para você ir. E você vai pelo caminho. Mas quando chega no meio do caminho, você muda a rota. Porque você não aguenta o processo. Você não aguenta a situação. E você diz, não é bem por aí. E você muda. Dentro do caminho estreito, você consegue mudar a estação. Você não está indo para o caminho largo. Você está indo dentro do caminho estreito, mas você está mudando a estação. Você, em vez de andar na velocidade que você andava, você tem olhado para trás. E você tem diminuído. Você precisa aumentar a frequência e ir adiante. Você está quase lá. Mas quando você olha para trás, você se limita. Porque é isso que a nossa mente acusadora nos faz limitarmos, para que não conseguimos alcançar aquilo que Deus tem na nossa vida. Se Deus colocou algo no seu coração, que você diz assim, eu quero, é uma coisa que eu quero, uma coisa... Mas se Deus colocou aquilo no seu coração e você não consegue arrancar de modo algum, seja um projeto, seja um sonho que você quer conhecer um lugar, seja uma ministração que você quer fazer num determinado local, que você vai alcançar muitas vidas, seja o que for, seja aquele aniversário que você quer fazer para o seu filho, e você vai chegando perto e você não consegue, e você não está conseguindo, e você diz, não, uma hora eu vou fazer o aniversário do meu filho do jeito que eu quero fazer. Uma hora eu vou fazer essa ministração como eu achar que eu vou estar preparado para fazer. Uma hora eu vou conseguir alcançar essa viagem no momento que Deus permitir que eu faça. Uma hora vai acontecer. Uma hora tudo isso vai acontecer. Mas se você não consegue tirar isso, você não consegue arrancar isso do seu coração, esses desejos de realizar essas coisas, e todo ano você vai colocando meta, e não consegue, é porque, queridas e queridos, ainda é necessário a virada de chave, ainda precisa arrancar, remover os entulhos que ainda temos e que não são poucos. Então não é pelo que você faz, porque as mulheres andavam ali com Jesus, né? Não é pelo que ela faz. Jesus podia ter aparecido para elas, não? Poderia. Porque sabia do coração delas, sabia o quanto elas eram adoráveis e servas. Mas como aqui na terra, no céu, existe uma hierarquia. Eu acredito nessa hierarquia. É onde tudo acontece. E no momento certo, Jesus apareceu para eles. E mesmo assim, nós ficamos sem saber o que fazer.
Quando conseguimos conquistar os nossos sonhos, nossas conquistas, o aniversário do filho, uma bela casa que quer, uma viagem, aquela ministração que você diga, nossa, quantas almas foram salvas. Aí você faz. Graças a Deus. Foi por Ele, é para Ele, tudo por Ele. Porque, queridos, nós somos merecedores. Mas precisamos entender que a gente tem o tempo necessário para alcançar os nossos sonhos, nossos projetos. As obras de Deus, quando fazemos, Ele que nos direciona. Ele que nos conduz a fazer. E Ele usa quem Ele quer, a forma como Ele quer e como Ele quer, da maneira que Ele quer. E nem eu e nem você vai questionar, porque Ele é Deus. Porque o Deus que opera em mim é o mesmo Deus que opera em ti. Em você? Dependendo da linguagem que você está a ouvir. É isso. É saber que nós ficamos mesmos perplexos e não sabemos o que fazer quando Deus faz em nossas vidas. Então sonhe, acredite, sabe? Não desista. Dê o melhor que você pode, porque essas mulheres foram lá e deram o melhor, como cheiro, sabe? Uma especiaria. Eu acredito que seja uma especiaria aromatizada, né? Para colocar ali, para cheirar. Olha que coisa boa. E a gente sabe que um corpo, quando está em deposição, ele fede, né? Mas mesmo assim, elas foram de coração. O amor delas era tão grande e ela não olhou a circunstância que ia encontrar aquele corpo, ela não pensou, ela só queria estar ali com o seu Senhor. E assim deve ser o nosso coração, estar com o nosso Senhor. Não importa a condição que nós estamos. Não importa se olhamos para trás e desistimos no meio do caminho estreito e que queremos parar, mas vem uma galerinha lá atrás assim empurrando e você vai. E você vai, devagarzinho, mas vai. Devagarzinho, mas vai. Mas quando você vai sendo espremido assim, sabe, com essa galera que vai vindo, aí você faz, peraí, é pra eu estar lá na frente? O que é que eu estou fazendo aqui? Acorda! Assim é Deus faz na minha vida e faz na tua. Então acredite, o tempo não está perdido. É que tem o tempo certo. E às vezes a gente quer acelerar o tempo. Às vezes a gente quer acelerar o tempo. Mas há tempo para tudo. Que a paz fique com você. Amém.